Olá, 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 olá. Nós novamente estamos aqui, iniciando uma conversa sobre tudo que se passa na nossa mente. Aqui nós vamos usar a psicanálise, mostrando de maneira simples, numa conversa gostosa, amigável, sobre coisas interessantes. E hoje eu quero falar sobre essa tal felicidade. O que vocês acham? A felicidade é uma das metas mais escolhidas. Toda vez que nós perguntamos o que as pessoas desejam da vida, elas estão sempre ali lhe perguntando como eu alcanço a felicidade, como que eu chego nesta felicidade, né? A felicidade, nós estamos ali correndo atrás, pensando o tempo todo, queremos uma infância feliz, queremos uma juventude feliz, queremos uma vida feliz, e a felicidade está sempre nas nossas metas, no nosso cardápio. E é interessante que eu encontrei aqui um estudo que ele fala sobre isso. É o estudo mais longo que já foi feito sobre a felicidade humana. Ela foi iniciada em 1938 pela Harvard Universidade e que acompanha pessoas ao longo de toda a vida, por mais de 80 anos. Gente, vocês já imaginaram isso? Por mais de 80 anos. Começou com 724 homens, estudantes da Harvard e jovens dos bairros pobres. Hoje, ela também inclui filhos e netos desses participantes. Avalia a saúde física, mental, a carreira, as relações e o envelhecimento. Não é uma teoria, gente. É vida real sendo acompanhada por décadas. Isso não é muito interessante? Eu achei maravilhoso. Nesse estudo, há uma descoberta muito interessante. Se eu tivesse que resumir em uma só frase, eu diria que boas relações mantêm as pessoas mais felizes e saudáveis. É, as nossas relações, não é incrível? Não é incrível como a gente vive falando, né? Sobre como os relacionamentos mexem com as nossas mentes, como é que a internet hoje, que deveria tanto trazer as pessoas mais próximas, acaba né, retroagindo um pouco na evolução dos relacionamentos, como as pessoas se sentem mais distantes umas das outras, mesmo estando a um clique, né? E vem um estudo desse e o ponto central que ele nos menciona é sobre a estabilidade dos vínculos e vínculos fortes que mantêm a saúde, né? Você entendeu perfeitamente, é isso mesmo. A felicidade está diretamente ligada à qualidade das relações que nós temos. E não é quantidade, gente, é qualidade mesmo. Relações mais profundas, ela nos entrega uma saúde mental e física muito mais sólida. Relações seguras, elas ocasionam, verificado por esse estudo, menos depressão e mais bem-estar. E as relações ruins, ao contrário, elas trazem muito sofrimento emocional. E com isso, até físico, né? De um dado muito forte, a solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar ou beber. Imagine que a nossa saúde ela é tão impactada com a falta de um relacionamento sólido, tanto quanto é impactada por uma pessoa que fuma ou que bebe, né? E isso é um impacto na saúde física. E nós aqui temos batido muito nessa tecla, né? Como a mente impacta a nossa saúde física também, não só a nossa saúde psicológica. E aí vem esse estudo tão interessante nos mostrar que sim, que relações não tão saudáveis têm impactado a nossa saúde, também a nossa saúde física. O que isso muda na visão da felicidade, né? Esse estudo, ele quebra aquele mito clássico que a felicidade ela está ligada ao sucesso, ao dinheiro, ao status, que é o que a gente procura hoje em dia, né? Nós queremos muito like, ser muito visto, ser muito, né? Tem aquela elaboração do sucesso nos traz felicidade. O dinheiro não dá felicidade, ele compra, né? Mas são os vínculos, de acordo com esse estudo, que tem trazido uma segurança emocional, uma conexão humana real, né? E mais, não importa quantas pessoas você conhece, o que importa é com qual dessas pessoas você pode contar. E quando a vida fica difícil, que sempre acontece, né? Quando você tem com quem contar, você passa por essa dificuldade de maneira muito mais simples, muito mais fácil. É muito legal. Eu achei interessantíssimo. E vocês? Vocês já ouviram falar sobre isso? Numa leitura um pouquinho mais profunda, né, nós vemos que esse assunto da felicidade, ele conversa diretamente com ideias que outros psicanalistas, pensadores, né, filósofos colocam.
como Bauman, que ele fala sobre o apego seguro, como Bion, que fala sobre a função da continência, né? E o ambiente suficientemente bom de Winnicott. Ou seja, o que sustenta a mente realmente são as relações. Não é um desempenho, não é uma conquista, é o vínculo. Então, sim, você pode continuar a ser você mesmo, você pode continuar com seus erros e defeitos, mas o importante é você ter com quem, né, seguir nessa viagem linda que é a vida, né, gente? Muito legal, gostei muito disso. Numa conclusão direta, esse estudo de Harvard mostrou algo quase que desconfortável. Você não constrói a sua felicidade sozinho. Você constrói a felicidade de acordo com as suas relações. E eu gosto muito de pensar que existe aí um ponto bastante importante, né? E um pouco mal interpretado. O estudo não diz que qualquer relação gera felicidade. Ele aponta que a qualidade dos vínculos, especialmente a satisfação no relacionamento, como preditor mais forte do bem-estar ao longo da vida. Quando pesquisadores olharam para os participantes por volta dos 50 anos, tentaram prever quem estaria mais saudável e feliz aos 80, sem colesterol, sem pressão arterial. E aí, eles verificaram anos depois que não foram os melhores preditores. A variável mais forte foi no grau de satisfação com as suas relações, especialmente relações no casamento. Isso muda tudo, porque o estudo não está falando da vida social. Ele está falando do vínculo confiável. Não é a quantidade de contatos, seguidores, convites para festa. É ter relações que exigem um apoio emocional, uma segurança, uma confiança, a regulação do conflito, a sensação de poder contar com alguém, né? Essa é a diferença entre estar cercado de gente e estar de fato vinculado a alguém. A própria formulação pública dos autores, né, fala no strong, gente, eu não sei falar em inglês, né? Mas ele diz ali sobre os relacionamentos e a satisfação desses relacionamentos, né? Que não teve nada a ver com os volumes e nem com a quantidade de interação, mas teve muito a ver quão forte era esse relacional, né? E o quão forte um relacionamento intrínseco, um relacionamento saudável, ele quebra o sofrimento. Ele tira a pessoa da solidão, do isolamento social. Ele traz uma força, né? Um dos idealizadores, né, dessa pesquisa, ele resume isso de uma forma contundente, ao dizer que a solidão mata, né? E outras fontes institucionais, como o National Institute e outros, né, confirmam que a solidão e o isolamento social estão associados a uma pior saúde física e mental, maior risco de declínio cognitivo, depressão, doença cardíaca, mortalidade precoce. Chega a dizer que o risco é comparável a outros fatores importantes da saúde pública, como hipertensão, tabagismo e obesidade. Então, sim, pessoas com menos vínculos, eles têm uma propensão a ter essas doenças, né? A obesidade, a depressão e outras doenças somáticas com mais, em mais vezes, né? Com mais proporção. Outro achado muito fino desse estudo é que relações boas amortecem o sofrimento, né? Como a gente tinha começado a comentar. Em dados citados por Harvard, pessoas em casamentos felizes aos 80 anos relatavam que seus humores sofriam menos impacto, né? Mesmo em dias de maior dor física. E já aqueles com casamento infelizes sentiam mais dor emocional, física. Ou seja, a relação não é só uma companhia. A relação funciona como um fator de proteção psíquica e somática. Então, do ponto de vista científico, a ideia central é esta, né? A felicidade não aparece apenas como uma emoção agradável, como nós pensamos, mas como um desfecho ligado a uma vida com vínculos suficientemente bons, capazes de sustentar pertencimento, de apoio, de estabilidade ao longo dos tempos, e isso influencia tanto a experiência subjetiva quanto os indicadores concretos de saúde e longevidade. Uma incrível, gente. Caramba, eu encontrei esse estudo e fiquei apaixonada. Então, um dos pontos de vista científico é a ideia central de que a felicidade não aparece apenas como uma emoção. Adorei. Agora, indo para uma leitura clínica mais profunda, o estudo não usa a linguagem psicanalítica, né, como o eixo central, mas os seus achados conversam fortemente com ela. Em termos psicanalíticos, a qualidade das relações importa porque o psiquismo humano não se organiza isoladamente.
A mente se constitui e se regula nas relações. Então, quando Harvard encontra que os vínculos bons predizem bem-estar, isso acaba ficando compatível com a ideia de que o sujeito precisa um do outro para funcionar de melhor maneira. E que a base da segurança é o espelho continente e campo de simbolização, como diria Lacan. Essa ponte é uma interpretação clínica coerente, né? Apesar de, como eu disse, esse estudo não tem a ver com a psicanálise, mas ele fica muito coerente com o que Lacan, Freud, Bion acaba mostrando para nós sobre as relações e a saúde, né? Não é uma formulação textual do estudo, ela é apenas uma inferência sustentada pelos achados, mas a linguagem nossa e a deles acabam se encontrando de alguma maneira, né? Na prática psíquica, uma relação de qualidade faz pelo menos 5 coisas interessantíssimas. Primeiro, ela oferece segurança e não é preciso viver em hipervigilância, né? Segundo, ela oferece reconhecimento. Eu posso existir sem me deformar o tempo todo para ser aceito. Terceiro, oferece continência emocional. Alguém está aqui próximo de mim, me ajuda, me apoia, me suporta e dá nome ao que eu sinto. Quarto, ter relações assim tão consistente oferece reparo. Reparo aos conflitos. Não significa que o abandono, às vezes, o abandono ele é inevitável. Mas eu tenho a quem recorrer, mesmo que aconteça isso entre outros relacionamentos, né? Lembrando que existe uma integração, né, entre o mecanismo que ajuda a entender por que os vínculos impactam tanto a saúde mental e o corpo. Essa parte é uma formulação clínica integrativa derivada dos achados dos estudos e da teoria relacional. Bárbaro, bárbaro, eu estou emocionada. Também é importante dizer que esse estudo, ele não afirma, ele não prova que dinheiro não importa, né? Vamos colocar isso, dinheiro é bom e a gente gosta, né? O próprio material mais recente da Harvard deixa claro que existe uma necessidade básica nos atendimentos às suas finanças. Importa também para a felicidade. O argumento aqui é mais preciso. Depois de um certo patamar de segurança material, de dinheiro, esse lado financeiro, ele acaba perdendo a força em comparação aos vínculos humanos significativos. Então, a mensagem não é vamos viver de amor, só amor basta. E sim que o básico da vida é um equilíbrio. A vida pesa com o básico garantido. Mas as relações, elas passam a ser mais decisivas no interim de ser feliz depois que você alcança esse básico. Então, aí, o peso passa a ser as relações. Outra coisa que o estudo não diz que basta ser social, né? Há pessoas introvertidas com uma vida profundamente satisfatória. Porque, apesar dessas pessoas introvertidas terem poucos vínculos, né? Os vínculos delas são fortes e são reais. E há pessoas extremamente rodeadas de gente que vivem um vazio imenso, uma solidão muito grande, né? Porque pessoas solitárias e desorganizadas, por dentro e por fora, elas têm todo aquele vício de que, olha, eu queria ter uma vida como fulano, cheio de amigos, cheio de festas, cheio de viagens. Mas por dentro essa pessoa, muitas vezes, pode estar desorganizada. Porque, apesar dela ter muitos vínculos, os vínculos não são fortes, nem confiáveis o suficiente. Portanto, a variável importante não é extroversão ou introversão, popularidade ou impopularidade. É a qualidade da conexão. Isso é coerente com a formulação pública dos diretores dos estudos, né, sobre a centralidade das relações fortes e satisfatórias. Também vale a pena olhar os limites metodológicos. O estudo é extraordinário, mas os grupos originais eram compostos só por homens, né? De contextos específicos do século XX, lá do começo do século XX, 1932, o que limita a generalização direta para toda a população contemporânea. Além disso, por ser um estudo longitudinal e observacional, ele mostra associações muito fortes e consistentes, mas nem sempre pode provar causalidade simples em cada elo. Ainda assim, a duração do acompanhamento, a riqueza das medidas, a expansão para os descendentes tornam esse conjunto de evidências muito palpável e persuasivo. Se eu condensar tudo em uma formulação precisa, seria esta. O estudo da Harvard, ele não conclui que felicidade é sentir prazer o tempo todo. Ele conclui que uma vida boa
e fortemente sustentada por relações boas, relações nas quais a segurança, apoio, confiança, intimidade, possibilidade real de atravessar a vida acompanhado, na sua linguagem clínica, isso pode ser dito da seguinte maneira: o sujeito adoece no desamparo e floresce no vínculo. Essa frase ela é uma síntese clínica, mas ela traduz com bastante fidelidade o coração do que Harvard vem encontrando há décadas. O estudo de Harvard, em linguagem simples, que diz que as relações boas traz uma qualidade de vida e que os fatores mais importantes dessa qualidade de vida é a felicidade, a saúde e a longevidade, em especial, é um projeto que encontrou uma satisfação intrínseca nos relacionamentos, principalmente na meia-idade. Foi um preditor forte o bem-estar no envelhecimento quando as pessoas têm vínculos fortes. Os marcadores biomédicos isolados dão uma leitura de satisfação e de saúde muito maior do que aqueles que foram estudados e que não tiveram esses vínculos tão fortes, né? Ou que tiveram os vínculos que foram fortes, mas quebrados. A leitura psicanalítica diz, é quase inevitável, né? O ser humano não se estrutura sozinho, como nós já dissemos. A vida psíquica, ela nasce, se organiza, se fere e se repara no campo das relações. O estudo não usa esse vocabulário. Claro, esse vocabulário é nosso da psicanálise, mas os seus achados são muito compatíveis com essa visão clínica. E traduzindo para uma linguagem clínica, o que a Harvard encontrou foi que quando ela diz que as boas relações protegem a saúde mental, e essa saúde mental protegida acaba se estendendo ao físico, isso pode ser lido da seguinte forma: vínculos confiáveis reduzem a solidão e o sofrimento crônico. Relações satisfatórias ajudam a regular o estresse, e a conexão humana consistente funciona como um fator de proteção ao longo da vida. Na psicanálise, isso equivale a dizer que o aparelho psíquico precisa de alteridade estável para metabolizar a experiência emocional. Sem isso, o sujeito pode até continuar funcionando, mas frequentemente paga um preço alto, que seria ansiedade, vazio, defesas rígidas, repetições de padrões e sofrimentos somáticos. Isso lembra você alguma coisa? Será que nós não estamos vivendo um momento cheio de ansiedade, pessoas sentindo um vazio enorme? Né? Aquelas defesas que a gente sempre comenta aqui sobre a pessoa reagir a tudo que está acontecendo que não está no controle dele, né? O nosso dedinho podre, ou seja, os padrões de repetição de sofrimento e as doenças somáticas, né? As doenças somáticas aqui eu sempre falo, porque se nós diminuíssemos as doenças causadas pela mente, talvez eu ouso dizer que diminuiríamos as doenças físicas em 50%, inclusive câncer e diabetes, que são as doenças que mais têm matado ultimamente. Vamos fazer uma leitura freudiana a esse estudo de Harvard? Né? Uma coisa assim, aproximada por cima, sem querer se aprofundar muito. Se o laço é um dos lugares centrais do sofrimento, ele também é um dos lugares centrais da sustentação da vida. Isso faz sentido porque o ser humano não nasce pronto. Ele vai se construindo em contato com os outros. E a partir de experiências de satisfação, frustração, espera, presença, ausência. Então, quando a pessoa vive vínculos mais confiáveis, ela tende a ter menos necessidade de gastar tanta energia psíquica em defesa contra o abandono, contra a humilhação, contra a rejeição e contra o desamparo. E isso quer dizer que sim, a visão da psicanálise, as boas relações, ela sim pode trazer uma vida melhor, sem angústia, sem desamparo, sem ambivalência afetiva e sem conflitos entre o desejo e o medo de perder o amor do outro, né? Sinceramente, nós temos esse medo já intrínseco desde o nosso relacionamento, desde o início dos nossos relacionamentos, no início da vida, né? O Winnicott, ele costuma falar, né, do ambiente suficientemente bom. E se existe um autor que conversa diretamente com esse estudo, é o Winnicott. O Winnicott parte da ideia de que a selfie só amadurece, né, de modo saudável, quando encontra um ambiente bom. Ou suficientemente bom. Né? Não precisa ser perfeito. Ele precisa ser agradável ao ser. Isso não quer dizer, como eu disse, que o ambiente é certinho, tudo funciona. Se nós somos seres imperfeitos, né, exigir esse grau, esse teor de perfeição, ele é muito cruel. Mas a segurança não. A segurança nas relações, ela pode subir de acordo com a aceitação,
do ser como ser é, né? Aceitar o outro como o outro é, sem querer moldar nele regras sociais, regras que às vezes não cabem na pessoa. Quer dizer que o ambiente que se sustenta é aquele ambiente que acolhe, né? Que as pessoas sobrevivam aos ataques e permita muito mais integração nas suas diferenças do que ataques, né? Que favoreça a continuidade das relações, ainda que haja diferenças tão grandes e caóticas. Isso é possível? Com certeza é possível. Isso é comum? Com certeza é incomum. Hoje nós vivemos um tempo de ódio, onde as pessoas encontram uma verdade que só faz sentido para elas e se juntam com outras que acreditam da mesma forma e ficam uns contra os outros, tentando fazer com que a sua pequena verdade se transforme numa verdade absoluta. E talvez essa verdade absoluta ainda não seja dado a nós, seres humanos. Nós temos que pensar nisso, porque o que para mim faz sentido, talvez para você não faça. E quando você é o dono da verdade, você esquece que a verdade ela pertence a todo mundo. Eu gosto muito de estar lembrando que, como nós somos seres pequenos, que temos visões pequenas e visões caóticas, muitas vezes nós enxergamos o mundo de acordo com a nossa ótica e com a nossa visão. E aí querer que a minha ótica e a minha visão seja confrontada como a única verdadeira, a única absoluta. Eu ouvi há poucos dias atrás a conversa entre duas pessoas. Eu vou me lembrar. Eu acredito que era uma mulher trans e uma evangélica, que elas estavam ali fazendo um podcast referente ao que elas acreditavam. E a mulher trans, ela tentava colocar que já que ela foi feita por Deus e foi feita dessa forma que ela é, que ela pudesse ser aceita. E a cristã, ela colocava da seguinte forma: não somos nós que temos que... Não é Cristo, não é o cristianismo que tem que se adaptar a vocês, é vocês que têm que se adaptar ao cristianismo. E aí eu fiquei fazendo um pensamento pessoal. Eu tentei puxar na minha mente o pouco que eu acredito, o tanto que eu acredito, nas leituras bíblicas que eu fiz, que eu não lembro de Jesus ter apontado ninguém, nem de ter exigido nada de ninguém. Ele pegou pescadores, pegou cobradores de impostos, ele pegou pessoas diferentes que seguiram ele porque havia na cabeça dele um ser muito além de nós, que talvez as nossas mentes não pudessem nem converter, por isso ele se fala muito pouco, do ser Deus, né? Do ser maior de todos os tempos, aquele que sempre foi onipotente, onipresente, onisciente. Ele lembra que santo é só Deus. Ele mesmo sendo filho do homem, filho do Deus, ele não era perfeito. No entanto, porém, entretanto, ele não descreve Deus, nem as iras, nem as regras. Ele apenas fala do amor. E quando se fala em amor, eu fico pensando que o nosso amor, que é tão frágil, ele ainda assim consegue, né, arrastar relações incríveis, que faz com que pessoas consigam viver muito melhor. Então, sim, eu começo a pensar que as pessoas estão confundindo o que foi dito, o que foi ensinado, né? Que nós precisávamos apenas amar. E sem querer trazer a religião para a psicanálise e para esse estudo, mas a gente vê isso. Pessoas com relações mais saudáveis, sem querer impor as suas verdades tão mesquinhas, elas acabam tendo uma vida melhor, uma saúde melhor, uma longevidade melhor, né? E pessoas que estão ali querendo simplesmente colocar as suas verdades como únicas, elas têm vivido menos, têm menos amigos, têm uma vida menos saudável. E é uma coisa aqui para a gente se pensar. Olhando por essa ótica, a felicidade não é somente uma euforia, né? A felicidade é algo mais próximo de se sentir de verdade, de se sentir real, de habitar a sua própria experiência sem necessidade de ter sua vida apontada no microscópio. Ali o que você está certo, o que você está errado, o que é bom, o que é ruim. Uma vida pautada nas suas próprias experiências, cada um vivendo a sua própria experiência, ela traz mais saúde. Não precisamos viver um falso selfie o tempo todo. Ai, Pissi, o que quer dizer esse falso selfie? Nós não precisamos estar fingindo que somos outras pessoas só para agradar o outro o tempo inteiro. Às vezes, para viver em sociedade, a gente precisa aí de uma educação social, né? Onde não dá pra gente estar atacando a nossa verdade na cara do outro. Mas isso nos traz a liberdade de nós podermos ter um selfie saudável, ou seja, eu posso existir apesar de ser eu mesmo e aceitar que o outro possa existir apesar de ser ele mesmo, sem que nós tenhamos que ser parecidos, análogos ou igual.
E aí, a pessoa que vive dessa forma, se ela conseguir viver dessa forma, ela descansa psiquicamente, mesmo quando ela está na presença de outras pessoas. Isso é uma ponte muito bonita, porque mostra que as boas relações, do ponto de vista unicotiano, são relações em que o sujeito não precisa performar a sua existência. Ele pode existir, ele tem o direito de falhar, ele tem o direito de regredir, de reparar e de continuar sem perder a chance de continuar sendo amado pelo próximo. E sem viver essa ameaça constante de que quando você falha, quando você erra, você não é bom o suficiente, né? Isso lembra a Metamorfose de Franz Kafka, né? Onde aquele rapaz muito belo, muito perfeito, que ele tinha uma performance de cuidador da sua família, da sua mãe, das suas irmãs, quando ele não pode fazer mais isso por algum motivo que no livro Kafka não explica, mas que a vida também, ela não é um almanaque totalmente explicável. Hoje eu posso estar aqui saudável e feliz e amanhã pode me ocorrer que eu tenha passado por um derrame, um acidente, ou qualquer coisa que o valha, que talvez a minha percepção não consiga explicar, mas que eu não seja mais tão útil para a sociedade. E aí, quando isso falta, quando isso acontece, o sujeito frequentemente ele desenvolve uma organização defensiva, né? Só que nós não damos espaço à adaptação, à hipercompetência, à independência, à incapacidade e à sensação de vazio nas pessoas que cercam essa pessoa, que tinha uma função na vida e que essa função muda, né? Levando ali o romance de Kafka. Para quem não conhece, gente, leiam esse livro. Ele é muito interessante, onde mostra uma pessoa que ela só é amada. Eu aqui dando spoiler, né? Mas mostra uma pessoa que ela só é amada quando ela performa o que as pessoas próximas a ela precisa. A partir do momento que ela não consegue mais performar, ela perde os vínculos e aí ela perde a saúde e até a vida. E isso é muito triste. E trazendo Kafka aqui, que é um romance, mas a nossa realidade, numa leitura mais unicotiana, o achado de Harvard significa que a saúde humana depende muito, muito menos do brilhantismo individual e muito mais de ambientes relacionais e pessoas relacionais. Então, mostra que pessoas que podem não ser aquela pessoa tão brilhante na escola, que pode ser aquela pessoa que não é tão brilhante no serviço, pode ser que não seja aquela pessoa que é tão brilhante financeiramente, ela esteja mais feliz. Lembrando aqui, pelo amor de Deus, vamos fazer as nossas vírgulas, né? Os nossos parênteses. Dinheiro é bom, eu adoro. E eu acredito que todos nós gostamos muito de dinheiro, não é mesmo? E correr atrás das nossas melhorias financeiras é uma das nossas missões, porque ficar parado esperando cair do céu não é nem o nosso objetivo e nem uma forma de viver. Quem vive assim apenas sobrevive, né? Mas quem corre atrás do seu acaba conquistando o seu lado financeiro mais possível, né? De melhor conforto. E se ela juntar isso, aliar isso a relações saudáveis e felizes, isso vai ficar muito melhor. Então, a gente pensa no apego, na segurança relacional, que vira saúde mental. E isso, gente, parece ser instantâneo, né? Embora Bauman não seja um psicanalista clássico, pura, né? No sentido estrito, ele nasce desde o campo e é decisivo aqui. A teoria do apego, ela oferece talvez o ponto mais direto entre o estudo de Harvard e a clínica psicanalítica. Se vínculos precoces ensinam ao sujeito se o mundo é seguro ou ameaçador, e aí, com a pessoa internalizando se o mundo é seguro ou se o mundo é ameaçador, ele passa a agir reativamente se ele acreditar logo lá no começo, precocemente das suas relações. O sujeito passa a viver reativamente porque acredita que o mundo é ameaçador. Ou se ele acredita que o mundo é seguro, ele tem uma qualidade de vida muito melhor, os relacionamentos a partir daí, do mais precoce até o final de toda a nossa trajetória, ele vem trazer aqui diretamente, ele afeta diretamente na regulação emocional, na expectativa de abandono, na tolerância, na intimidade, na capacidade de confiar e na maneira como o sujeito busca ou evita apoio, né? Aquelas pessoas que evitam apoio, que acreditam, eu sou um lobo, eu vivo sozinho, eu não preciso de ninguém, a vida dessas pessoas, elas se arrastam, né? Enquanto aquela pessoa que primeiro ela vem com um vínculo, percebe que o mundo, ele não é
que ele não é um campo de guerra, e ele passa a confiar melhor, ele sabe e aprende a buscar apoio, e com apoio nós conseguimos viver mais e melhor. Isso causa fortemente, isso casa, né, fortemente com a conclusão de Harvard, né, de que não é a quantidade de gente ao meu redor, ao seu redor, que importa, mas a qualidade das pessoas que estão ao meu redor. Uma pessoa com apego mais seguro tende a viver relações como fonte de apoio. Já uma pessoa com um histórico de vínculos traumático pode viver exatamente o contrário, né? Ele começa a perceber a proximidade como risco. Ele começa a sentir que estar próximo de alguém é uma invasão. E que pessoas se intrometendo na vida deles pode ser humilhação. Por isso, duas pessoas, elas podem ter a mesma história, mas perceber e receber as relações de forma diferente. O mesmo amor que recebe é aquele amor que reage. E essa reação instantânea, sem pensar, ela complementa as diferenças, né? As diferenças passam a deixar de ser complemento para ser tóxico. Então, se eu sou diferente de você, você tem que ficar lá e eu aqui. Enquanto que relações saudáveis age totalmente ao contrário. A sua expertise soma-se à minha expertise e junto com muito mais expertises nós vamos chegar mais longe, porque um complementa o outro. Bion, por sua parte, ele fala sobre a mente continente, né? Precisa de continente. A nossa mente, ela necessita de continente. Bion aprofunda algo preciso aqui. Para ele, a mente só consegue pensar suas experiências quando ela encontra uma função continente. Em termos simples, as emoções bruta precisa ser recebida, suportada e transformada pelo outro e depois devolvida para nós. É assim que nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. A famosa ideia de transformação de elementos beta em alfa ajuda muito a entender o valor das relações. Né? Uma boa relação não é só aquela relação que é agradável. Ela é metabolizada dentro da gente. Ela ajuda a pessoa a transformar o caos emocional em experiência pensável. Então, nós temos que ter na nossa mente que os bons amigos, as relações mais saudáveis são aquelas relações que não vão só te trazer alegria, que também pode te trazer pensamentos sinceros. Olha, eu vejo que aqui você é super legal, mas aqui você poderia rever esse seu conceito. E do outro lado, a mesma coisa. O outro acaba se vendo no espelho pelo outro, pela visão, pelo olhar do outro. É como se o meu reflexo acabasse aparecendo nos seus olhos. E aí eu vejo que o que reflete, que eu vejo em você e que incomoda em você é um erro em mim. E eu aceito, e eu metabolizo e eu transformo tudo isso para melhorar. E aí, ao mesmo tempo, você está fazendo isso comigo. Você reflete nos meus olhos. E conforme eu te digo, nossa, isso que você fez não é legal, amigo. Aquilo que você fez não é bom. Aquilo que você fez é maravilhoso. Você consegue metabolizar e os dois crescem muito com isso. Então, tenhamos na nossa mente que os amigos não são só aqueles que dizem sim, sim, sim e amém. E aqueles que dizem não foi bom, não foi legal. Mas eu continuo sendo seu amigo, né? Por isso, os vínculos saudáveis, eles fazem tão bem. Não é só porque nesses vínculos você recebe carinho. É também porque nesses vínculos você vai consertando o seu caminho, né? Vai ali mudando os seus passos, né? Colocando o caminho. Seria como... seria como recalcular rotas. Você está indo por um caminho que você acredita ser o certo, ser o saudável, porque aquilo lhe faz bem. E numa relação saudável, a pessoa consegue dizer para você que talvez naquele caminho você vai chegar em outro lugar que não é o que você imaginou. E aí você consegue recalcular esta rota, né? E seguir melhor, chegando muito mais rápido e com menos incidentes aonde você deseja. Sozinho, você já vai ter que descobrir que se perdeu quando você realmente não souber mais aonde você está. Por vínculos bons, nós entendemos que os vínculos bons, eles diminuem a sobrecarga mental, eles ajudam a simbolizar as nossas dores internas, eles tornam o medo menos bruto, oferecem nome, forma e sentido aos sentimentos indizíveis dentro de nós. Quando isso não existe, a pessoa fica mais sujeita a evacuar angústias em atos, em adoecer o corpo, em explodir
com ressentimentos, em se retrair, né? O extremo da repetição compulsiva, né? Então, é aqueles padrões que a gente não consegue quebrar. Então, minha mãe era mãe solo, eu sou mãe solo e a minha filha é mãe solo. O que acontece? Você está seguindo ali aquele padrão, não podemos confiar em homens. E aí você acaba se relacionando e se perdendo no meio do caminho. E outros exemplos, né? O meu pai estava preso, eu cresci com meu pai na cadeia, e aí eu acabo sendo preso e o meu filho acaba também sendo preso, porque a gente não consegue quebrar essa repetição por falta de vínculos. E até por excesso de vínculos, mas com vínculos errados, né? Mas eu não posso aprender com o meu pai que foi preso e eu vir uma pessoa que nunca será presa? Pode. Isso traz aqui, é sempre bom a gente lembrar que uma coisa, ela não substitui a outra. Pessoas emocionalmente saudáveis, elas tendem a aprender tanto com os erros deles, quanto com os erros dos outros, né? Mas, até aí, isso é o ideal e não comum. Comum é aquele filho que cresceu, um exemplo, esses são tudo exemplos, tá? Aquele filho que cresceu numa casa onde o pai era violento, batia na mãe, batia nos filhos, tinha a violência ali correndo no sangue. A tendência é que quanto menos esse filho gostar das atitudes do pai, mais ele vai repetir depois de grande. E aí ele arranja um relacionamento onde ele também será agressivo com a esposa e com os filhos. Lacan, ele fala sobre o sujeito nasce no campo do outro, né? É o nosso conhecido estádio do espelho, né? Lacan, ele até radicaliza uma ideia importante. O sujeito não existe fora da linguagem e do desejo do outro. Nós nos constituímos através da trama simbólica, no olhar, na nomeação, no lugar que ocupamos dentro de alguém. E aí isso começa desde os nossos cuidadores primários, nossos pais, nossos irmãos, e cresce para a sociedade, nossos amiguinhos e professores, e depois com as nossas relações de amizade, de namoro, de casamento. Então, sim, o tempo todo nós estamos nos pautando no alicerce alheio. E apesar de parecer radical, conversa muito tanto com esse estudo de Harvard, quanto com as ideias dos outros pensadores que nós citamos aqui. A partir daí, a qualidade das relações afeta não apenas o humor, mas a própria experiência de identidade. O vínculo toca perguntas fundamentais como: quem sou eu para o outro? Eu tenho lugar neste mundo? Eu tenho o direito de desejar? Como eu sou visto pelo sujeito? Ou eu apenas sou uma função que ajuda essa máquina a andar? Eu posso existir sem me reduzir? Ou eu tenho que estar sempre mantendo a demanda alheia? Você vê que são perguntas complexas e difíceis de responder. Porque, a princípio, nós vamos dizer que nós respeitamos o direito do outro ser como ele é. Mas, se esse outro é como é, parecido comigo, eu aceito. Mas se esse outro é como é, diferente de mim, aí vai ter que se adaptar a mim. Isso é um momento que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, mas que vem se arrastando há muito tempo. Porque as diferenças sempre existiram. E pasmem, muitas pessoas que se encontram de forma diferente no mundo, elas performam uma atitude mais próxima do aceitável social para sobreviver. E isso traz muito sofrimento. Não só para o ser que tem que performar contra a sua natureza, mas para aquele que tem que conviver com alguém que performa e que essa pessoa, ela espera muito da outra que não tem esse muito para dar, né? A convivência com uma pessoa que performa. Vamos colocar num exemplo? Então, aquele menino que nasce, por exemplo, homossexual, e ele se atrai por pessoas do mesmo sexo. E ele cresce numa família onde aquilo não é aceito. Em algum momento, ele vai decidir se assumir e se afastar, ou não se assumir e performar. Aí ele decide não se assumir e performar. Então ele arranja uma namoradinha, ele se casa, mas ele não é feliz. Ele não é feliz porque o coração dele carrega paixão por outra pessoa, o coração dele carrega uma estrutura que não é a dele. Ele age, se veste, come, bebe, respira de forma que não é análoga à sua natureza. E, contudo, se o sujeito está infeliz, ele vai fazer o seu entorno infeliz. Ele vai acabar, mesmo que não seja culpa de ninguém, culpabilizando a sua falta de felicidade com o outro. Então, eu não estou feliz, eu estou com você, você me ama, você é hétero, você me ama, eu estou casada com você, eu te dei filhos, eu te dei felicidade, te dei prazer, mas eu não tive prazer te dando tudo isso. Então, eu vou acabar fazendo você ficar infeliz. Então, o que era um esforço pessoal passa a ser um esforço da comunidade. Aquela comunidade fica adoecida.
né? Uma relação degradante, humilhante ou instrumentalizante, ela corrói o sujeito, porque a captura de um lugar, de objeto, ela é imprescindível para o nosso crescimento. Já uma relação que reconhece a alteridade, que permite a circulação do desejo e maior consistência subjetiva, ela traz para essa pessoa a consciência de que ela é perfeita e que dentro deste perfeito, dessa anima, ela pode ter o direito de ser feliz. Então, o ponto de vista lacaniano, junto com o estudo de Harvard, toca um ponto decisivo aqui. Uma vida boa depende em parte, de laços em que o sujeito não seja esmagado, nem apagado na sua autonomia, nos seus desejos e na forma como ele se vê no outro. Sim, né? Vamos falar um exemplo interessante sobre a transexualidade. Por exemplo, quando um sujeito ele se mostra transexual num grupo familiar, naquele grupo social, naquela comunidade, se ele é bem aceito, ele consegue viver de uma maneira incrível e melhor, porque ele vem trazendo uma performance que não é dele, aí num momento ali, né, na linguagem deles, ele sai do armário, ele se assume, ele começa a transicionar para se transformar naquilo que ele é de verdade e se torna um ser humano pleno. E com o outro, ele percebe que ele tem valor. Quando o contrário é exatamente o contrário. O ser humano, ele se assume, naquele momento que ele se assume, todos viram as costas para ele, ele se sente esmagado pela sociedade, ele sente que não tem valor e acaba se perdendo emocionalmente no meio de tudo isso. Os resultados são vários e diversos que aqui a gente nem precisa falar, né? Tantos quantos se rendem à prostituição, tantos quantos param de estudar, tantos quantos se abstraem daquela vida social e vai procurar outros, né? Se sentindo marginalizado, ele vai viver à margem e sempre à margem, ali, às vezes a gente não encontra coisas tão boas, né? Há sim aqueles que respondem de outra forma. Eu não sou aceito por vocês, mas eu vou ter uma vida muito melhor para provar para vocês que sendo ou não sendo o que eu sou, eu vou ter o melhor resultado possível. Mas isso também não é a maioria, isso também é uma pequena parte de pessoas que têm a mente mais forte do que a maioria, né? O que significa qualidade de relações? Na linguagem psicanalítica, parece algo vago, mas dá para o ser humano o que o ser humano mais precisa. Uma relação de qualidade, ela costuma ter, o que nós já comentamos, confiabilidade, a pessoa não vive em estado permanente de ameaça, ele pode, quando ele está ali entre os seus convíveres, ele pode relaxar, ele pode se sentir em ambiente seguro. Continência, que é onde existe um espaço para essa pessoa sentir, sem ela necessitar colapsar com o espaço do outro, permitindo também que o outro possa viver e sentir da maneira dele. Reconhecimento. O sujeito, ele não é tratado só como uma função social, como uma utilidade ou uma performance. Ele é tratado como um ser único e respeitado com o seu equivalente. Como você é único, você é especial, você vai ser respeitado e tratado com essa especificidade. A previsibilidade suficiente. Aqui não tem um terror, gente. É uma relação onde você sabe que essa relação será constante, independente dos seus erros, né? Uma relação mais próxima que eu conheço, e não é 100%, nem todas as mães são dessa forma, mas a maioria das mães tem esse amor. Independentemente do que o meu filho seja, eu concordando ou não, o meu amor será o mesmo, né? E hoje nós temos uma fragilidade nesse amor, não só entre os filhos e mães, entre os filhos e pais, mas também entre as pessoas. Você tem o seu amor assegurado desde que a sua performance me encante. Eu só te amarei enquanto você for uma pessoa que eu imaginei dentro de mim. Se você votar no político que eu não voto, se você gostar do artista que eu não gosto, se você vestir de uma forma que eu não me visto, se você trabalhar no que eu não trabalho, se você morar aonde eu jamais moraria, e aí, né, infinitas possibilidades, você não faz parte da minha comunidade. Aí você faz parte da outra comunidade. E mesmo de comunidade em comunidade, não tem problema. Eu fui criada numa comunidade e passei para outra comunidade. Isso é muito natural.
né? Mas nós, contemporâneos, nós não estamos dando essa liberdade, nem tendo essa liberdade para os outros, né? Quando você muda de, de, de comunidade, então é como se você estivesse virando as costas para mim. Em vez de nós juntarmos as comunidades, que seria o interessante ali, a gente se torna ou você está comigo ou você está contra mim. E isso é muito assustador e também nada saudável. Aí nós temos o reconhecimento, que é quando o sujeito não é tratado só pela função, né, ou pela sua performance, a previsibilidade, né, que a pessoa não precisa ficar com medo constante de que se ele errar, ele será expulso daquela comunidade. A possibilidade de conflito sem aniquilação, né, que é a diferença, não leva automaticamente à ruptura dos vínculos. O reparo, quando ainda que tiver uma ruptura dos vínculos, com o tempo e a percepção, há o retorno, a elaboração, o pedido de desculpa e a reconstrução do vínculo. Isso dá para o sujeito uma liberdade, né, a mais de ser o que é. Esses elementos ajudam a explicar por que uma relação pode literalmente proteger o corpo e a mente, né? Não por magia, mas porque reduz a carga de estresse crônico e organiza melhor a vida psíquica. Harvard associa esses vínculos melhores e maiores com saúde, longevidade, e outras instituições também associam a solidão, o isolamento social, à pior saúde mental e física. Quando a pessoa não consegue receber relações boas, aqui entra outro ponto muito clínico e muito importante. Às vezes, o problema não é apenas faltar amor. Às vezes as pessoas amam, né? Às vezes as pessoas recebem esse amor, mas elas têm uma história emocional não muito estável, né? Ela não consegue, nessa relação onde há muito amor, sentir essa estabilidade e essa segurança. Quando é que aparece isso? Vamos fazer um exemplo, continuar no exemplo materno? É aquela mãe que ama tanto o seu filho que ela começa a impor a esse sujeito. Se você não fizer desse jeito, você vai me matar. Você quer mesmo matar sua mãe. Como que você se veste? Você colocou um brinco na orelha, você é menina. Você me olha, desse jeito você acaba comigo. Se eu acabar morrendo, se eu acabar sumindo, a criança ela cresce com aquele pavor e com aquela certeza que se não fizer tudo para agradar o outro, ele não terá amor. E o que é pior, ele será o culpado por este ser que ele ama morrer, né? Então, às vezes a gente precisa, principalmente quando a gente não sente, porque existem pessoas que sentem assim. E aí, ela vai precisar se cuidar. Mas, às vezes, você não sente. Você fala isso apenas para deixar a pessoa do jeito que você quer. Então, você olha pro menininho, pra criancinha e diz, filho, não faça isso. Assim você magoa a mamãe. E essa criança, ela cresce com uma responsabilidade de não te magoar. E o que é pior, de não ser ela, porque se for ela, ela vai te magoar. E aí, desde o começo, essa pessoa ela vai ter medo de ser ela mesma. Quando a pessoa não consegue receber, não consegue ser ela mesma, o que acontece com o psiquismo dela? O psiquismo dela aprende que é comum ter uma invasão no seu espaço. Ou seja, ele permite que as outras pessoas deem demanda na sua vida, critique a sua vida, ou lhe abandone quando essa pessoa não faz tudo aquilo que é esperado. Ou humilhe aquela pessoa quando ela não for aquilo que é esperado. Existe uma cobrança e uma imprevisibilidade na relação. E aí, pior ainda, a sensação constante da pessoa ser usada. Que se eu não for assim, eu vou magoar. E se eu magoar o outro, a culpa é minha. Veja bem que o sentimento de cada um é pessoal e indivisível. Se você se magoar com algo que eu falar, é problema seu, não é problema meu. Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo. Mas eu não tenho responsabilidade com aquilo que você entende ou com aquilo que você gosta de ouvir. Certo? E quando eu começo a ter um peso, uma espada na minha cabeça. Nossa, eu magoei fulano. Foi porque eu disse? Foi porque eu fiz? Foi porque eu pensei? Foi porque eu falei? Foi porque eu sou? Eu estou transferindo a minha responsabilidade à responsabilidade do outro. Você tem que me fazer eu me sentir bem. Quando a responsabilidade de você se sentir bem, ela é só sua. Mesmo que as relações sejam muito importantes para o ser, as relações, nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Vamos lá, colocar isso na nossa cabeça. Escreve aí no seu caderninho. As relações saudáveis são as relações onde eu respeito
a individualidade do outro. E o outro respeita a minha individualidade. As relações saudáveis não é aquelas relações onde nós somos iguaizinhos. Todos gostam do amarelo, todos gostam do vermelho, e ninguém gosta do azul. Não. O mundo, ele é um arco-íris de possibilidade. A natureza, ela já nos dá esse arco-íris de cores. Então, sim, existem flores brancas, vermelhas, amarelas, e folhas verdes, e folhas coloridas, né? A gente está acostumado aqui a ver nossas folhas apenas verdes, mas temos folhas coloridas, e tudo isso não significa que é bom ou mal, que é ruim. Nada disso. Significa que há uma diversidade e que a diversidade, ela precisa, no momento que nós estamos vivendo, no século XXI, onde nós temos tanta inteligência material e pouca inteligência emocional. A inteligência emocional, ela nos dá essa visão de que os opostos e os diferentes, eles contribuem para a diversidade e não dividem ou apartam as possibilidades. Nesse caso, uma boa relação pode ser vivida com pessoas estranhas, com pessoas sem graças e pessoas engraçadas, com pessoas ameaçadoras e até suspeitas, ao nosso ver. Né? Aí quando eu digo ameaçadora, você vai dizer, Pice, eu vou viver com alguém que pode me matar, que pode fazer mal para mim, não, que pode estragar. Não é isso. Ameaçadora é quando eu coloco o meu filho numa escola aonde tem aquela criancinha trans, tem aquela criança com capacidades físicas ou mentais reduzidas, ou com algum problema reduzido, né? Com alguma situação reduzida, ali a visão, a audição, né? A mobilidade, e elas possam conviver. Por quê? Os pais hoje ficam achando que, não, essa criança, ela pode ameaçar o crescimento do meu filho. Essa criança pode modificar, atrapalha. E na realidade não. Na realidade o que atrapalha é dividir. Porque quanto mais eu me sinto superior ao outro, mais eu coisifico o outro. O outro deixa de ser um ser humano que tem o mesmo direito que eu e que meu filho, para ser uma coisa relegada a uma vida com menos possibilidades do que a minha. E isso é muito triste. Aí a psicanálise, ela ajuda muito, porque ela procura deixar visível o sujeito. E ela entende que o sujeito não escolhe apenas como ser. Ele acaba sendo aquilo que ele pode ser. E que ele também tem o direito de escolher. Né? Existem registros inconscientes e familiares que traz recursos ou inibe recursos no ser humano. Mas, respeitado, as habilidades, elas podem o tempo todo serem melhoradas. Desde que nós deixemos, né? Em vez de apartar, que nós possamos estar ali trazendo as diferenças mais próximas de todos nós. Certo? Então, continuando para já ir terminando, né? A pessoa, ela pode buscar parceiros indisponíveis, relações trianguladas, afetos frios, laços instáveis, porque no fundo, aquilo lhe parece conhecido. E conhecido, mesmo que doloroso, muitas vezes, parece mais seguro. Porque a pessoa passa a ter essas repetições porque elas foram relegadas a viver relações ruins. Freud ajuda a entender isso e ele fala sobre a compulsão à repetição. Né? O sujeito, ele passa a repetir aquilo que lhe fez sofrer. Não porque ele gosta, mas primeiro porque é a forma com que ele conhece, com que ele consegue se relacionar. E depois, porque ele sabe que repetindo essa experiência, ele pode fazer de forma diferente. O que acontece na maioria das vezes é que ele não consegue fazer de forma diferente. Ele acaba repetindo cada vez mais a mesma premissa. Pode vir a romper? Pode vir a romper. Fazendo várias e várias vezes, ele pode chegar num momento que ele faz diferente. Mas, infelizmente, as pessoas estão aprendendo a fazer sempre igual, querendo resultados diferentes. E aí, é nesse momento que a pessoa fica presa num padrão psicológico e acaba com aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Porque fica mais cômodo. Mudar, crescer, se transformar é oneroso, é dolorido, é difícil. Fácil é permanecer aonde a gente está, o que a gente aprendeu. Mas nem sempre o que é fácil é bom e nem sempre o que é bom é fácil. Então, sim, às vezes nós vamos precisar, para romper um padrão familiar, para romper um padrão social, para romper uma crença que te deixa naquele status quo, né, não te permite mudar, nós precisamos primeiro nos afastar, depois ter habilitar novos repertórios,
ou seja, entrar em novos grupos. E é aí que entra essa visão que eu tenho falado desde o começo, que sim, nós precisamos abrir a diversidade, né? Então, eu vivo num mundo, ou seja, numa comuna onde eu acredito, vamos falar numa coisa que acontece. Todos os negros são pobres, os negros não têm chance na vida. E eu cresço numa comunidade que está me ensinando isso. Mas, alguma coisa me pede para que eu seja algo mais. Eu quero ser médico. E vai ser difícil. Porque por mais que eu seja inteligente, que eu passe numa universidade pública, quando eu chegar lá, aqueles estudantes da medicina, eles serão muito diferentes de mim. E ou eu tento levar a minha cultura a uma outra cultura que me despreza, ou eu deixo de ser eu para começar a parecer e ser como os outros para ser minimamente aceito. As duas situações, elas pervertem as relações saudáveis. E ainda que eu alcance o meu status desejado de ser médico, mesmo que a sociedade me disse que eu seria lavadeira ou que eu seria doméstica, e eu não fico feliz. E é por isso que esse estudo ele é muito interessante, porque ele mostra que as relações, no final de tudo, por mais que você lute, são as relações que vai ter maior peso no status da sua felicidade. Por isso esse estudo ele é tão poderoso. Então, só escolher ser além daquilo que a sociedade lhe implicou que você conseguiria chegar e conquistar lugares mais altos, não traz só por si o reconhecimento, a sustentação e a confiabilidade, mas sim o que traz tudo isso na sua psique são as relações. Se nós conseguirmos juntar esses dois, seremos pessoas mais íntegras e felizes, enquanto que separadamente há uma grande probabilidade de alcançar o que se deseja, né? Conquistar o que queria e perder tudo o que tinha. O corpo, ele entra nisso também. Em relações ruins, não machuca, não rompe só com o emocional. Ele machuca, rompe e corrompe também o corpo. Ela pode prender o corpo em estados de defesa. Hipervigilância, insônia, tensão, cansaço crônico, irritabilidade, queda de libido e somatização várias. Quando a Harvard mostra que relações melhores associam a melhor saúde física e menos sofrimento, isso combina com o que hoje sabemos sobre o estresse crônico e seus efeitos no corpo. Na clínica corporal e relacional, isso aparece da seguinte forma: os corpos que nunca descansam, pessoas que só relaxam sozinhas, nunca com vínculos, sujeitos que confundem paz com perigo e gente que só sente amor quando há tensão, instabilidade e luta. Então, aquelas pessoas que nunca descansam são aquelas pessoas que acreditam, né, que somente quando elas estão fazendo alguma coisa elas são importantes, né? Exemplo, a pessoa trabalha, a pessoa cuida da casa, a pessoa assume tudo, é aquela personalidade narcisista. Sem mim, ninguém vive. Eu sou importante no meu trabalho, sou importante na minha casa, sou importante para meus filhos, sou importante para o meu marido, porque a pessoa ela precisa sempre estar fazendo. As pessoas, um exemplo das pessoas que só relaxam sozinhas e nunca com vínculos, é aquelas pessoas que quando estão com o outro, ela se sente ameaçada. E aí, ela tá sempre tensa. Quando ela está trabalhando, sempre tem aquele colega que quer o meu lugar. Quando ela está na escola, ela sempre tem que competir com a nota. Ai, porque fulano tirou um A mais e eu tirei A. Tá errado, essa pessoa, ela me persegue porque ela tirou A mais, né? E aí, vai. O sujeito que confunde paz com perigo. É aquela pessoa que só sabe amar aquele que não ama, que não quer. Então, ela corre atrás do ser que já tem relacionamento. Então, é a mulher que é amante por muitos anos. É o homem que trai, né? Porque aquele perigo, ele confunde aquele perigo com amor, porque ele veio de uma relação, no princípio das relações, ele sentiu isso, sentiu que era perigoso pertencer àquele local, aquelas relações primárias, né, dos seus cuidadores. Então, ele passa a confundir esse perigo com amor. Quando existe alguém que lhe dá estabilidade, que lhe ama de verdade, que vai lhe dar um relacionamento estável, essa pessoa percebe um perigo. Eu não posso ficar aqui. E muitas vezes ela não consegue se identificar com esse amor. Então ela joga fora, é aquela pessoa que está casada, está feliz, tem uma vida equilibrada, e ela foge com uma pessoa que já era casada, que já tinha filhos, que estava com uma vida equilibrada, e depois ela é abandonada pela vida, e porque ela está sempre procurando essa tensão necessária para ela se sentir parte, né? E gente, e gente que só sente amor com estabilidade ou com luta. É aquela pessoa que sempre tem que pegar o quebrado
Então, o sujeito é alcoólatra, é essa pessoa que eu quero. O sujeito tá na cadeia, eu vou lá me relacionar com ele. Eu quero coisas difíceis, coisas insólitas para tornar sólida. Eu tenho a sensação de que eu posso consertar o quebrado. Em outras palavras, o corpo, ele memoriza a qualidade dos vínculos primários e depois eterniza. Isso pode ser mudado. Claro, com muito tratamento, com um bom psicanalista, isso pode ser mudado, a pessoa pode quebrar esse padrão e pode seguir vínculos mais saudáveis e felizes. A felicidade, então, aqui, ela não está só em estar bem o tempo todo. Vamos bater nessa tecla. Essa é uma conclusão muito importante. Nem Harvard, nem a psicanálise seria inteligente se sustentasse essa fantasia de felicidade e prazer eterno e contínuo. O que emerge aqui é algo muito mais inteligente, sofisticado e interessante. A felicidade se aproxima mais de uma vida psiquicamente habitável do que de uma vida permanentemente excitante. E hoje nós vivemos num mundo globalizado, de internet, onde as pessoas vendem essa máxima, né? Eu preciso estar viajando, escalando o Monte Everest, viajando de navio, pulando de avião, fazendo isso e aquilo para ser uma pessoa completa e feliz. E uma vida habitável é aquela que o sujeito ele consegue amar e ser amado sem se perder em troco desse vínculo, suportar conflitos sem desabar sempre, ter com quem contar em momentos necessários, saber pedir ajuda, né? E isso é o que menos a gente sabe fazer. Descansar, mesmo na presença de outro. Então, se relacionar é sim você poder confiar que você pode fechar os olhos perto de alguém e confiar que você vai abrir os olhos mais tarde e tá tudo bem. Que aquela pessoa, ela não equivale a um perigo à sua vida se você entregar. Porque quando você relaxa perto de outra pessoa, você está ali entregando a sua vida na mão de quem está alerta, né? Mas se você tiver alguém que você possa confiar isso, de poder descansar perto dela, isso também vai te fazer ser muito mais saudável. E existir de forma menos defensiva. Ou seja, eu não tenho que estar preparando o meu discurso para explicar por que eu sou o que sou e nem tampouco deixar de ser o que sou para agradar o outro. Isso é muito diferente do que acontece na cultura atual, né? Porque aqui a gente vende que a felicidade é uma alta performance, né? A liberdade absoluta, consumo extremos, né? Somos um povo muito consumista, validação pública. E aí vem o estudo da Harvard de encontro a isso, indo na direção oposta, nos dizendo que o eixo da nossa vida é o vínculo e não o glamour. O que a psicanálise faz com toda essa informação? A psicanálise não entrega amizade, casamento bom ou família saudável por decreto. O que ela pode fazer é algo anterior a isso e decisivo. Ela ajuda o sujeito a perceber que tipo de relação cada pessoa repete, de que dores antigas ela ainda tenta se defender. Por que as pessoas confundem intensidade com amor, né? Por que as pessoas fogem de intimidade ou se cola demais ao outro, necessita demais do outro para ser feliz? Por que algumas pessoas escolhem a indisponibilidade? Por que a pessoa ela não acredita quando é amada? E por que ela precisa performar o tempo todo para merecer um vínculo saudável? E, sobretudo, a análise ela vai oferecer para o sujeito que procura essa experiência de se cuidar, analiticamente falando, uma relação particular. Cada relação é uma relação. Nós não podemos, eu aprendi a me relacionar e aí eu vou me relacionar assim com todas as pessoas que aparecerem na minha vida. Ledo engano. As relações, elas são particular. Cada pessoa que se relacionar na sua vida vai exigir de você uma inteligência emocional diferenciada, um espaço único para que aquele sujeito possa caber e começar a transformar essa vivência que antes poderia ser até caótica, mas depois da psicanálise, ela passa a ser uma relação pensável, nomeável e simbolizável. E só assim, só isso, não substitui uma vida plena e feliz. Mas, com certeza, ela vai mudar profundamente a forma como você vive com o outro, né? E não só contra o outro ou a favor do outro, de acordo com o que esse outro performa na vida. Em síntese, a clínica, ela vai traduzir esse estudo da Harvard para uma formulação muito simples. A felicidade não é o contrário do sofrimento. A felicidade é a possibilidade de viver o sofrimento
sem desamparo radical. E isso depende muito da qualidade dos vínculos. Ou, de outra forma de dizer, o que mais sustenta a mente humana não é apenas o sucesso, o controle ou o desempenho. É o encontro de relações em que o sujeito possa existir sem viver o tempo inteiro se defendendo. Essa formulação ela é dinâmica e não é uma citação do estudo, mas ela é bastante compatível com o que esse estudo encontrou sobre as relações à saúde e o bem-estar. O estudo da Harvard, ela lida com a psicanálise de uma forma muito simples, porque esse estudo aponta uma verdade muito profunda. Não adoecemos só por falta de força. Muitas vezes adoecemos por excesso de desamparo. E não melhoramos apenas porque temos conquistas materiais. Mas muitas vezes nós melhoramos quando finalmente encontramos e conseguimos sustentar vínculos suficientemente bons. E isso, ele é um recado que nós devemos levar para sempre no nosso coração. Você quer ser feliz? É importante para você ser feliz? Corra atrás da sua felicidade. Mas lembre-se de não esquecer os vínculos saudáveis. E, se necessário for, de quebrar vínculos doentios. O outro é o outro, seja lá quem seja o outro. E isso inclui pai, mãe, filhos, avós. Se a sua relação está te adoecendo, você coloca. Você tem que colocar ali, separar essas relações. Colocar colocar um limite nessas relações. Se por acaso esses limites não puderem ser sustentados, então há a possibilidade de pensar numa rachadura de vínculos. Ou seja, você não precisa permanecer num vínculo que só te adoece. E quando você separa um vínculo, não por ódio, mas sim por inteligência emocional, você pode estar pegando fôlego para correr atrás da sua felicidade, porque ela é individual e intransferível. E aqui a gente procura a inteligência emocional. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista, e esse foi um momento onde nós estamos falando sobre a mente sem filtro. E sem filtro, nós vamos continuar olhando a verdade, seja qual verdade for. E se por acaso um dia a ciência, a realidade nos mudar essa verdade, nós mudaremos juntos. Mas sempre estaremos buscando a melhor opção para uma vida saudável e feliz. Um beijo, um abraço e até a próxima.